O caixa de cartão ficou sobre minha mesa da cozinha-mesa durante 3 horas antes de eu pudesse a mim mesmo abri-lo. 13 anos de evasão empacotado guardados em meu armário e arrastei para fora apenas as noites como esta em que a culpa se intensificava mais forte do que a dor. Por dentro, o meu escrita do meu pai escrita olhava para trás para mim de amarelada blocos. Números de processos números. Eu nunca compreendido. Nomes círculos a tinta vermelha tinta, que não significava nada para um rapariga de 15 anos, que apenas queria o seu pai que voltasse para jantar. Michael Collins, perito forense do FBI forense. Desci. Acabou de um multi em força, Ryan acrescentou. Fora do unidades estaduais, unidades estão liderando locais comprometidos. Não tocar primeiro. Morto às 42, em o que a polícia chamou um veículo único, veículo em uma estrada molhada. Processo encerrado antes de eu terminar de chorar por seu funeral. Eu puxei para fora o caderno mais grosso caderno. O que eu apenas olhado uma vez antes de empurrar para longe. As suas notas de semanas antes de morrer foram agitadas. Palavras sublinhadas, palavras sangrando pelas páginas. Tráfego, contas offshore, ligações. E uma frase repetida muitas vezes, que parecia como obsessão. Eles estão a observar. O meu telemóvel vibrou contra a mesa, a vibração alta na meu silencioso apartamento. Número desconhecido. Eu quase ignorei. Quase. A mensagem era breve. O teu pai não morreu em um acidente, conheci. A verdade está enterrada onde ele está. Vá tonight. As minhas mãos tremiam enquanto eu li duas vezes, 3 vezes. Poderia ter doente brincadeira. Poderia ter alguém que se lembrasse o aniversário. 27 de outubro. 27, 13 anos desde que eu me tornei órfão. Eu enviou uma mensagem de texto de volta. Quem é isso? Sem resposta. Apenas aqueles duas frases brilhando de forma acusadora do meu ecrã. Camila diria dizer que eu estava louco. O meu melhor amigo passado anos tentando me convencer, me a deixar isso passar, para deixar ver conspirações em meu pai. Mas Camila não sabia o que eu tinha encontrado em estas caixas. Não sabia sobre as telefonemas que ele fez na semana anterior, ele morreu. A maneira ele abraçou-me tão com força e disse que ele amava de mim 3 vezes em um dia, como ele estava a memorizar o momento. Eu agarrei o meu casaco e chaves. Cedar Hill Cemitério estava a 40 minutos fora de Portland, mas se as estradas estivessem más. Eu chamei minha tio naquela noite. Ela chorou o tipo de silêncio, o tipo de lágrimas que soam como alívio pela linha telefônica. O teu pai terá ter gostado ele, disse ela, disse. Ele finalmente trouxe você para casa para você mesmo. O relógio marcava 21:47, perto a hora em que morreu, de acordo a relatório da polícia. 22:15, eles estimado, tarde o suficiente que ninguém estivesse por perto para testemunhar de nada. O viagem passou em um borrão de luzes e segundo adivinhar. Por um momento eu puxei através o portões, uma luz chuviscava começado. Apenas o suficiente para escorregadio, o estradas sinueiras entre lápides. Eu morto os meus faróis e estacionei atrás de uma galpão de manutenção. O instinto dizendo que para ficar escondido. O meu túmulo do meu pai ficava em colina lá abaixo um carvalho. Eu escolhi o local porque ele costumava para levar caminhadas, fazer caminhadas nas florestas, como esta, antes de o trabalho consumiu. Antes de começar a voltar a casa com sombras sob seus olhos e verificar as fechaduras 2 vezes todas as noites. Eu fiz a meio, até o caminho, antes de eu eles. 10 homens, todos de fatos, apesar de o tarde e chuvisco. Eles ficaram em perfeito em meu pai, ainda como estátuas, a sua formação demasiado precisa para ser coincidência. Os SUVs estavam estacionados em uma linha ao longo o acesso estrada, preto e brilhante mesmo na escuridão. Eu caí para trás de um grande monumento, coração batendo contra minhas costelas. Isso não era uma brincadeira. Isto foi real e perigoso. E eu devo chamar a polícia, fazer qualquer coisa exceto o que eu estava fazendo. O que estava a ficar parado e observando. Um homem ficou em cabeça a cabeça da túmulo. Eu não conseguia ver o seu cara, mas eu vi ele dobrar, vi-o colocar algo branco em a lápide. Ele falou, a sua voz muito baixa para ser ouvida.
mas a cadência soava estranha. Italiana, talvez. Quando ele se endireitou, ele fez um gesto e todos 10 homens curvaram-se suas cabeças em uníssono. Isso duraram talvez 30 segundos. Então, sem dizer uma palavra, dizer nada, eles se dispersaram. Cada homem voltou para um veículo com eficiência militar eficiência. Os motores ronronavam até a vida e o comboio partiu para longe para no noite. Cauda-luzes desaparecendo como brasões brasas. Eu esperei 5 minutos, minutos, observando por movimentos, ouvindo por passos. Nada. Apenas o sussurro do vento através das folhas e o zumbido distante, zumbido do trânsito na autoestrada. O envelope ficou onde o homem tinha deixado, já úmido por causa chuvisco. O meu pai era escrito na frente em letra elegante. Michael Collins. Os meus dedos tremiam enquanto o papel espesso e caro. Por dentro, empacotadas pilhas de notas de 100. Eu não contá-las, mas eu sabia que a riqueza quando eu a vi ela. Milhares, talvez dezenas de milhares. E escondidos entre as contas, um cartão não maior do que a minha palma da minha mão. A caligrafia estava a mesma que o envelope. A dívida paga. Perdoe-me, Michael Collins. GM, você não deve estar aqui. Eu girou, quase de deixar cair o envelope. Ele ficou menos de 10 pés de distância, e eu tinha nenhuma ideia como ele se aproximado sem som. Alto, talvez 1,90, vestido de o mesmo fato preto fato como os outros, mas vestindo como um segunda pele. Cabelo escuro, pele e olhos que chamavam o que pouca luz restava. Não azul, nem castanho, algo entre que parecia quase predatório em sombras. Quem é você? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Eu podia perguntar você a mesma pergunta. Ele aproximou-se mais perto, movendo-se com uma fluidez que me querer recuar. Mas eu acho que já sabes. Tu tens os olhos. A declaração atingiu-me como água fria. Tu sabias o meu pai. Eu conhecia. Ele olhou para o envelope em minhas mãos. Você não suposto encontrar isso. Então você não deve ter saído lá em um cemitério. O sarcasmo veio de algum lugar profundo. O lugar onde o medo transformou-se em raiva. O que é isso? Algum tipo de pagamento de culpa, pagamento? A sua mandíbula tensionou-se. A única fenda em sua exterior. É o que eu devedor a ele. Devia-lhe a ele por o quê? Por salvar a minha vida. Ele disse isso simplesmente como se fosse fato em vez de do que revelação. O teu pai era um bom homem, melhor do que mim, melhor do que a maioria. Foi passado tempo o reconhecimento que meu pai estava morto e o estranho sabia o motivo. Você matou ele? Não. A palavra era imediata, quase brusca. Mas eu sei quem o fez. O meu controle sobre o envelope apertou. Então diga, não aqui, não agora. Ele estendeu-no o seu casaco e eu fiquei tensa, mas ele apenas puxou para fora um cartão. Branco com letras em relevo. Giovanni Moretti. Importação. Exportação. Um endereço no centro de Portland. Quando estiver pronto para saber a verdade, venha má. Por que deveria eu confiar em ti? Não deves. Ele transformou-se para sair e então parou. Mas você vai porque você está um jornalista. Olivia Collins, 28 anos. Investigadora repórter e investigativo repórter que vive em um estúdio em Morrison Street. Você está procurando a seu morte por 5 anos. Você não parar agora. O gelo inundou minhas veias. Como faz você sabem isso? Eu sei tudo o que importa. Ele caminha em direção ao restante SUV, o que eu não tinha percebido estacionado atrás do carvalho. Antes de entrar, ele olhou para trás. Os homens que mataram o seu pai ainda lá. Ainda perigosos. Se você quer respostas, vai precisar de proteção. Pense sobre isso. A porta fechada, com um som estrondo. O motor arrancou e ele partiu para longe, deixando-me sozinho com um homem e $50.000 que eu não entendi. Eu olhei para o cartão em minha mão. Giovanni Moretti, GM. As iniciais de nota. Este homem sabia o meu pai. Conhecia o que aconteceu. E de alguma forma, impossivelmente, eu sabia que eu estaria a caminhar para seu escritório dentro de dias, porque ele estava cerca de sobre uma coisa. Eu não parar. Não agora. Nunca.
2 dias de pesquisas obsessivas, pesquisas no Google, ensinaram-me a mais sobre Giovanni Moretti do que eu queria saber. O seu nome apareceu em exatamente 3 artigos de jornais artigos em última década, sempre em o fundo de caridade galas ou negócios aberturas. Nunca cobrado, nunca nem questionado publicamente. Mas a maneira os jornalistas formularam as frases, em torno, ele gritaram cuidadosa legal. A importação empresa de importação e exportação empresa, ele supostamente dirigiu, tinha escritórios em 6 cidades, e um site tão genérico que pode ter estado qualquer coisa de azeitonas a armas. Não a considerar considerando isso. Camila ficou em minha cozinha, porta da cozinha, braços cruzados, a observar-me enquanto eu compilar notas como eu estava a preparar para a guerra. Olivia, este homem poderia ser perigoso. Ele sabia coisas sobre meu nada, ninguém faz isso. Eu marquei outro nome em meu caderno, um que apareceu em ambos, meu pai notas, e um arquivo arquivado relacionado a Moretti. A polícia disse que era um acidente. Todos disse que foi um acidente. Mas o que se eles estivessem errados? Então ir para o FBI. Vale algum oficial. Ela aproximou-se para mais perto, a sua voz abaixando. Não ande para o escritório de porque ele deixou dinheiro numa túmulo e sabia o seu endereço. Os US$ 50.000 ficou em meu armário. Ainda em um envelope, ainda inexplicável. Eu não tinha tocado nela além de movê-lo de meu carro. Sangue e dinheiro talvez, ou culpa, ou algo pior, eu não conseguia nome ainda. Estou um jornalista, Cam, isto é o que eu faço. Você escreve artigos de denúncia sobre fraude de política. Você não investigar crime organizado. Ela agarrou meu braço, forçando-me a olhar para ela. Por favor, apenas pense sobre isso. Eu pensado sobre isso durante 48 horas, sem parar, sem noites, sem dormir noites e café. Todas as partes racional, parte de meu cérebro, gritou que Camila estava certa. Mas o zangada, e de 15 anos que nunca obtido respostas, continuava me pressionando-me para aquele cartão. Eu vou cuidar do cuidadoso, eu disse, sabendo que era uma mentira. O endereço levou a edifício no centro de Portland que cheirava a dinheiro e novas. Pisos de mármore, arte que provavelmente custou mais do que o meu carro, e uma recepcionista que parecia como ela podia matar com a sua carta abridor de cartas se necessário. Ela fez uma telefonema depois de eu dar o meu nome, então gesticulou para o elevador sem dizer nada. Quarto andar, escritório de canto, escritório. A porta estava já aberta quando cheguei. Giovanni Moretti estava sentado atrás de uma secretária feita de madeira que brilhava sob iluminação embutida. Ele parecia diferente à luz do dia, menos predatório e mais empresário, mas a intensidade em seus olhos permaneceu inalterada. Aqueles olhos estranhos, olhos castanhos, escuros castanhos, que pareciam catalogar cada detalhe de minha aparência em os segundos que demorou para cruzar o seu limiar. A senhorita Collins, ele levantou-se e fez um gesto para uma cadeira de couro em frente do outro lado dele e ele. Eu me perguntei se você viria vir. Tu não me muita escolha. Eu sentei-me, mantendo a minha coluna reta, recusando-me de ser intimidada por luxo que me rodeia. Você disse que sabias quem matou o meu pai. Fui eu, ele voltou para o seu lugar, colocando as mãos em forma de torre e os dedos. Mas primeiro, diga-me o que você sabe sobre o trabalho. Ele estava um contabilista para do FBI. Ele rastreava dinheiro, construiu casos contra criminosos usando registros, e o caso ele estava trabalhando no quando ele morreu. Eu hesitei. O meu notas do meu pai notas têm sido vagas, codificadas de maneiras que eu nunca totalmente decifrado. Algo que envolvia contas offshore, tráfico internacional. Ele foi próximo de algo grande. Ele estava perto de expor uma rede que abrangia 3 países e envolveu pessoas que não toleram a exposição. Giovanni puxou uma pasta de sua secretária. Deslizou através para mim. 15 anos atrás, eu estava 19 anos e muito estúpido. A minha família tinha determinado negócios. Eu fui obrigado a participar em uma operação que eu não aprovei. O teu pai estava o agente que investigava nós. Eu abri a pasta. Fotografias de um Giovanni, mais jovem Giovanni, com apenas mais do que um menino. Ao lado relatórios de vigilância, relatórios marcados com cabeçalhos do FBI, cabeçalhos. O meu pai assinatura em declarações de testemunha. Ele poderia ter me prender?
Giovanni continuou. Tinha provas, testemunhos, tudo o que necessário para colocar-me longe por 20 anos. Em vez disso, ele deu-me uma escolha. Ir para longe de da minha negócio da minha, construir algo legítimo ou enfrentar processo judicial. Por que ele faria fazer isso? Porque ele viu algo em mim que eu não vi em mim ainda. A sua suavizou-se ligeiramente. Ele acreditava que as pessoas podiam mudar se dada a oportunidade. Eu aproveitei essa oportunidade. Eu virou mais páginas vendo a progressão. Giovanni estabelecendo a sua negócio de importação empresarial, documentos que comprovem transações. Registros fiscais que pareciam limpos. Então uma mudança. Relatórios sobre meu pai e investigação sobre tráfico de pessoas de anéis. Nomes circulados. Um que eu reconheci de seu notas pessoais. Arban Kresnik. 2 anos depois, o seu pai me deu a essa oportunidade. Ele morreu. A mandíbula de Giovanni Mandíbula apertou. Eu investiguei sobre por conta própria. Descobri que o máfia matou ele porque ele estava cerca de dispor o rede de tráfico. Os políticos estavam envolvidos. A polícia estava envolvida. O teu pai estava uma ameaça. Eles não podiam permitir que existir. As minhas mãos tremiam enquanto eu ler as provas que ele reunido. Declarações das testemunhas, registros financeiros, fotos de vigilância. Fotos que mostram os homens de Kresnik, homens perto à estrada onde o meu pai sofreu o acidente. Esta era real. Isto não era conspiração nem paranoia. Isto foi assassinato documentado e detalhado. Por que não você tomou isso para as autoridades? Porque as autoridades estavam comprometidas. Metade das pessoas que deveriam ter investigadas estavam em folha de pagamento de Kresnik, folha de pagamento. Ele inclinou-se para a frente. O teu pai perguntou-me para proteger algo se alguma coisa acontecer a ele. Eu não sabia o que ele queria até eu vi você no cemitério. Ele queria que eu para proteger de ti. A revelação atingiu como impacto físico, impacto. Essa mensagem, a que me dizia-me para ir para o cemitério? Quem o enviou? A sua mudou. Algo vigilante a entrar seus olhos. Vamos discutir isso mais tarde. Agora, precisa entender algo mais importante. Arban Kresnik descobriu que você tem estado a investigar o seu morte do seu morte. Você tem estado fazendo perguntas, puxando antigos registros. Ele sabe que existem, e ele sabe que tu, uma ameaça. O gelo inundou as minhas veias. Como saberia isso? Porque ele tem pessoas a vigiar por qualquer pessoa que mostre interesse em esse caso. Você alertas, quando solicitou relatórios 3 meses atrás. Giovanni ficou de pé, mudou-se para a janela com vista para a cidade. Você está em perigo, Sra. Collins. Perigo. Eu queria discutir para dizer ele estava exagerando. Mas o peso das evidências em minha coluna disse o contrário. O que faz você quer de mim? Eu quero manter você vivo. É o que o teu pai faria querer. Você não me deves nada. Ele é tudo. Ele deu para a primeira vez eu vi algo além o exterior. Talvez seja o luto, talvez. Ou culpa que 15 anos não apagar. Deixa proteger-me proteger. 72 horas. Isso é tudo que peço. Dê-me 3 dias para avaliar a ameaça e implementar medidas em... Eu devo ter dito não. Devia ter saído para fora e ido direto para o FBI escritório. Mas algo em a sua voz e na maneira ele falava sobre meu pai fez-me acreditar nele. 72 horas, eu ouvi a mim mesmo dizer, e então dizer, diga tudo, incluindo quem mandou essa mensagem. Ele aceneu com a cabeça uma vez. As minhas povo vai. O escritório abriu-se. Um homem em um fato escuro que reconheci de o cemitério. O mesmo postura militar portamento. Senhor, estacionar garagem. 2 homens, albaneses, esperando por carro dela carro. A transformação de Giovanni foi instantânea. O empresário desapareceu, substituído por algo frio e letal. Como muitos de nossos, 4 em posição. O Ryan está com eles. Pega ela para fora através do porta pela agora. Ele olhou para mim, e eu vi o predador novamente. Fique perto a eles. Faça exatamente o que eles dizem. Tudo aconteceu muito rápido para processar. O homem de fato, cujo nome eu não, tinha o meu braço puxando para mim para uma porta que eu não tinha percebido atrás uma estante. Giovanni estava falando ordens, comandos em um telefone.
Nós estávamos um serviço, e depois uma casa de escadas, passos ecoando no concreto. Tiros, distantes, mas inequívocos. Dois estalos que fizeram o meu coração bater contra minhas costelas. Continue a andar. O meu acompanhante. O seu pega sobre meu braço apertando. Nós emergimos em um estacionamento subterrâneo. Estacionamento eu não reconheci. 3 SUVs estavam estacionados com os motores ligados. Um homem de ombros largos, com cabelo grisalho na cabelo templos, erguia-se por o meio veículo. Ryan Foster, disse abrindo a porta. Você deve ser Olivia. Entre para dentro. Eu entre para dentro a banco. As minhas mãos a tremer agora, a adrenalina a inundar o meu sistema. Ryan deslizou para ao meu lado, mim, enquanto outro homem levava o lugar do motorista. O SUV estava em movimento antes de a minha porta fechada fechou. O que aconteceu. Tentativa de rapto, Ryan disse com calma, como estivesse a discutir o tempo. Tripulação albanesa esperando, aguardando para agarrar você quando você partiu o prédio. O chefe previu isso. Tinha contador vigilância no... Estão eles? Fizeram alguém? Eu não consegui terminar a pergunta. As nossas pessoas estão bem. Eles estão sob custódia. A polícia local, estão já envolvida, embora não aprender muito. Ele estudou comigo com olhos que não deixavam nada. Você está seguro agora. Isso é o que importa. Mas eu não sentir-me seguro. Eu sentia-me como tivesse atravessado através de uma porta para um mundo que eu não compreender. Onde os homens esperavam para me raptar, e tiros estavam apenas parte de paisagem. O meu telefone vibrou. O número do Giovanni, embora eu não lembrar ter dado isso a ele. O texto era breve. Decisão de Olivia. Olivia, 3 dias de proteção. Ou você está na sua própria contra pessoas que já encontraram você uma vez? Escolha agora. Eu olhei para Ryan, para o motorista que dirigiu ruas com prática deficiente, a cidade aprovado por fora janelas à prova de... Eu digitei de volta uma palavra. Sim, porque Camila estava certa. Isto era perigoso. Mas caminhar para longe agora seria ser ainda mais mortal. O casa-abrigo ficava 2 horas a norte de Portland, esculpida na encosta da montanha como se pertencesse ali. Todo vidro e pedra e câmaras de segurança. Câmaras de segurança, eu fingi não perceber. Ryan mostrou-me a sala de visitas que tinha melhores móveis do que a minha todo o apartamento. E depois deixou sozinho com instruções para não devagar e um telefone para ligar se eu precisar de alguma coisa. Eu não dormi na primeira noite, apenas sentei ao lado o chão para teto, observando homens armados, homens patrulharem o perímetro, suas silhuetas passando pelas piscinas de iluminação, iluminando como fantasmas protegendo o viver. Giovanni chegou de manhã carregando bolsa de couro que provavelmente custou mais do que o meu aluguer. Ele parecia diferente sem o casaco. Apenas calças escuras e calças e cinza camisa cinzenta com mangas dobradas até os cotovelos. Mais humano, menos intocável café. Ele estabeleceu o saco em cima da mesa, puxada para fora um termo e 2 chávenas como este era normal, como eu não estivesse em custódia, enquanto mafiosos caçavam-me e perseguiam por mim. Negro, eu disse, porque recusar parecia mesquinho. Ele derramou com mãos firmes, passou-me um copo que irradiava calor para minhas palmas das mãos. O café estava melhor do que qualquer coisa eu já alguma vez criado eu mesmo. É claro que estava. Eu trouxe mais ficheiros. Ele fez um gesto para saco. Tudo que eu compilado sobre seu pai. Você disse que queria a verdade. Para os próximos 4 horas, ficamos àquela mesa, enquanto ele caminhava por mim pela 15 anos de investigação. Registros financeiros mostram contas offshore conectadas ligadas a Kresnikis. Declarações de testemunhas. Declarações de pessoas demasiado aterrorizadas para testemunhar. Fotos de vigilância de reuniões entre políticos e criminosos. O meu pai apareceu em algumas das mais antigas imagens, sempre em o fundo, sempre observando. Ele era meticuloso, Giovanni disse, traçando uma linha num fluxograma que mostra movimento de dinheiro, movimentação entre empresas de fachada. A maioria dos agentes tem desistido depois de bater o primeiro morto. O teu pai trabalhou ainda mais. Ele nunca falou sobre seus casos em casa.
Eu olhei para uma foto de meu pai sentado em um carro sem identificação, câmara apontada para um armazém. Eu pensei que era apenas sobre regras, manter o trabalho separado. Agora eu acho ele estava tentando proteger-me de saber demasiado. Ele era. A voz de Giovanni suavizou-se, Wem. A última vez que o vi, há 3 semanas antes de ele morrer, ele disse que tinha seguro. Algo que poderia levar para baixo toda a rede se alguma coisa acontecer a ele. Eu não entender o que ele queria na altura. Seguro, a minha cabeça correu pelas possibilidades. Você pensa que ele deixou alguma prova em algum lugar? Tenho certo disso isso, mas nunca encontrado. O que significa que o seu pai escondeu bem. Ele voltou de o segundo dia com arquivos diferentes. Estes mostraram o seu próprio passado. A negócio que ele abandonado às 19. Rotas de transporte, rotas que se deslocavam mais do que azeitonas e vinho. Dinheiro seguindo que conduziram a lugares não negócios deve tocar. O meu avô construiu família Moretti mais de 40 anos, disse Giovanni mostrando-me uma fotografia de um homem com olhos. Ele veio de nada. Sobreviveu coisas que eu não consigo imaginar. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele esquecido a diferença entre sobreviver e prosperar. Ao momento eu estava velho o suficiente para compreender o que nós realmente fizemos. Isso foi tarde para fingir ignorância. Por que você ficou até você tivesse 19 anos? Lealdade, medo, estupidez. Ele estabeleceu a foto. Todos de o acima. A minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Meu pai tinha, ele fechou a boca, apertando o maxilar. Ele não estava bom homem. O meu avô criou-me depois disso. Ensinou-me tudo o que sabia. Eu amava ele. Não queria desapontá-lo ele. Mas você afastaste para longe porque o teu pai mostrou a mim que eu podia. Havia outro caminho. Ele conheceu meus olhos e eu vi o peso que ele carregava. Eu passei 15 anos tentando provar que ele estava certo para dar-me essa oportunidade. A terceira noite, uma tempestade passou através das montanhas. Eu fiquei em a varanda a observar relâmpagos a dividir o céu. A chuva martelando contra o vidro barreiras com suficientemente para abafar os pensamentos. Não consigo dormir. Eu virei. Giovanni ficou ainda à porta descalço, vestindo calças de ganga e camiseta preta que não nada para esconder o músculo por baixo. Mais humano do que eu nunca vi. Demasiado muito em minha cabeça. Admiti. Ele mudou-se para ficar ao meu lado perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava de sua pele. Nós observamos a tempestade em silêncio durante um longo momento. Essa mensagem, eu disse finalmente, a aquele que me trouxe-me ao cemitério. Tu disse que iríamos discutir isso mais tarde. Está três dias. A expressão mudou. Algo protegido entrando os seus olhos. Ryan enviou isso. Ryan, por que eu ordenado para... Giovanni virou-se para totalmente. Anos atrás, eu dei a ele instruções. Quando o hora estava certo, quando eu estava certo que estava seguro, entregar o dinheiro para seu pai e avisar a sua. Eu não esperava que chegasse tão nu. Então você estado a observar-me, protegendo você. Há uma diferença, não é? A raiva piscou quente em meu peito. Tu me investigaste, perseguiu-me meus movimentos, enviou mensagens enigmáticas. Eu continuava você vivo. A voz ficou dura. Cresci que tem monitorado a monitorizar qualquer pessoa conectada a seu caso do seu pai caso. Se eu não estivesse a observar, também, você tivesse desaparecido há meses atrás. A verdade disparou, isso atingiu como um raio a dividir o céu. Eu queria estar zangado, sentir-me violado por a sua vigilância, mas o estacionamento garagem emboscada provou que ele estava certo. Eu odeio isso, sussurrei. Eu odeio sentir-me impotente. Tu não impotente, Olivia. Ele disse o meu nome como se significasse algo. Você está a pessoa mais forte, pessoa que já conhecido. Você estado lutando por respostas por 13 anos sem apoio ou recursos. Isso é preciso coragem, a maioria das pessoas não tem. Nós estávamos muito próximos. Eu conseguia ver a flexibilidade de ouro em sua olhos escuros olhos. Podia cheirar cedro e chuva, e algo exclusivamente ele. Quando um relâmpago novamente, iluminando o seu rosto. Eu vi a mesma consciência em sua expressão. O mesmo puxa que eu senti puxar nós juntos.
Ele se inclinou para ligeiramente. Eu comecei a inclinar a minha cabeça para cima. As nossas bocas estavam a poucos centímetros de distância quando os passos batendo em a escadas atrás nós. Chefe! Ryan irrompeu em a varanda. Telefone na mão, cara sombrio. É a Camila Scott. O meu estômago revolveu. O que sobre ela? Os homens de Kresnik e homens levaram ela 2 horas para de seu apartamento. Imagens de segurança mostram 3 homens profissionais extração. Ryan olhou para mim com algo como simpatia. Eles partiram uma mensagem. Eles querem você em troca por a sua libertação. O mundo tornou-se instável. Camila, a minha melhor amiga, que me avisou-me que isso acontecer. Quem diria estivesse certo sobre o perigo? Giovanni já estava a se mover. O momento entre nós evaporando como se nunca existido. Obter todos ao centro de comando agora. Estou a caminho contigo você, eu disse. Absolutamente não. Ela está minha amiga, a minha responsabilidade, que é exatamente a razão você está aqui, onde não é seguro. A voz de Giovanni era puro autoritária. O empresário e o senhor estavam presentes. Este é uma armadilha, Olivia. Eles sabem que eu não vou trocar você. Eles estão contando nele isso. Então, o que é o teu plano? Deixe ela morrer. A sua mandíbula tensionou-se. Joseph evitou meus olhos quando as tarefas eram distribuídas, como ele estivesse a memorizar as saídas em vez de das pedidos. Estamos a ir a obter-a de volta, mas você não vai a lugar nenhum perto aquele armazém. Eu não estava a pedir permissão. Nós olhamos para um outro, as nossas vontades em conflito em o espaço entre nós. Algo perigoso acendeu em seus olhos, mas eu segurei a minha posição. Finalmente ele exalou com dificuldade. Tudo bem, mas você ficar em o veículo de comando veículo com Ryan. Você usa armadura. Você segue todas as ordens sem questionar. E se eu dizer corra, você corre. Ele aproximou-se mais perto, invadindo o meu espaço. Esses são minhas condições. Quebre. E eu terei o Ryan remover você. Entendido. Os próximos 2 horas foram caóticas. Um móvel centro de comando que estava realmente apenas um veículo blindada e cheia com equipamento de vigilância. Ryan equipou-me com um colete que pesava mais do que o meu portátil. Explicou noções básicas do equipamento e Saemery em seguida fez uma prometer 3 vezes para ficar dentro do veículo. O armazém ficava em uma área próxima, perto porto, toda ferrugem e janelas. Através da monitores da carrinha, eu vi a equipa do Giovanni avançar para a posição. Eles eram profissionais, silenciosos e eficientes, comunicando-se através das sinais manuais. Eu não compreendera. Giovanni conduziu de frente com a arma em punho, movendo-se como violência. Estava o seu primeira língua. Eu o tinha visto, como um empresário, como alguém assombrado pelo passado. Mas observá-lo ele agora, eu compreendi o que ele realmente era. Um predador caçando outros predadores. A operação levou 12 minutos. Os tiros ecoaram pela alto-falantes, rachaduras e estalos que me fizeram me estremeça. Ryan ficou calmo, dirigindo unidades através seus auscultadores, olhos nunca deixando das ecrãs. Então eu vi Camila fechar amarrada a uma cadeira em o que parecia como um escritório, machucado, mas vivo. Giovanni alcançou a ela primeiro, cortou os seus laços, levante-a com uma surpreendente delicadeza. O pacote seguro, Ryan disse em seu fone de ouvido. Prossiga para Ixfield. Mas os albaneses tinham reforços. 3 homens apareceram em um corredor, armas levantadas. Eu observei Giovanni colocar entre eles e Camila. Observou matá-lo matar todos os 3 com uma precisão que roubou o meu respiração. Sem hesitação, sem piedade, apenas eficiência fria, eficiência que protegia o que ele reivindicado. Eles trouxeram Camila para a carrinha. Ela estava a tremer, a chorar, segurando em mim como eu possa desaparecer. Através de o abrir, eu vi Giovanni em pé do armazém, sangue manchas a sua camisa, recarregando a sua arma com mãos que não tremer. Que era o momento em que compreendi. Este homem não estava a brincar em proteção. Ele estava construído para isso, moldado pela violência em algo que pudesse ser entre o inocente e os monstros.
E de alguma forma, impossivelmente, eu estava começando a confiar nele. Giovanni insistiu que eu ficara em seguro segurança mesmo depois dos 72 horas. A violência tinha aumentado, explicou. Voltando de volta a Portland, seria colocar Meia diretamente em Kresnik. Parte de eu queria discutir para reivindicar alguma independência. O resto sabia que ele estava certo. Eu não conseguia fechar os olhos sem ver o armazém. O maneira Giovanni se mudado através daqueles corredores, arma erguida, eliminando as ameaças com precisão cirúrgica. 3 homens mortos em menos de 1 minuto, os seus corpos caíram no chão. O som de tiros ainda ecoava em meus ouvidos em momentos, fazendo-me estremeça com sombras. Camila estava recuperando-se em um hospital 30 minutos de distância, rodeado por mais segurança do que uma candidato. Ryan levantou o envelope com as mãos enluvadas, fotografado cada pilha, limpou o pó às bordas para impressões. Ele escreveu a data e tempo em um cartão amarelo e escorregou dentro o plástico. Provas antes conforto, disse, selando o acordo. As ordens do chefe. Giovanni organizou tudo sem ser pedido, garantindo que ela tivesse o melhor dinheiro pode comprar enquanto mantendo a sua localização em segredo. Eu visitei o segundo dia após o resgate. Ryan a conduzir-me em um aqueles SUV que eu estava aprendendo a reconhecer. Ela parecia menor em cama, hematomas escurecendo a sua bochecha e os pulsos. Quando ela me viu, começaram imediatamente. Estou tão desculpa, disse, puxando uma cadeira para mais perto. Isto é a minha culpa. Eu arrastei você nisto. Eles estavam procurando por algo. A voz dela estava como ela estivesse gritando. Talvez ela tinha. Continuava a perguntar onde o teu seu escondeu. Disse que tu saberia onde estavam. Eu endireitei-me. Provas. Eles disseram que especificamente e acabou. Aquele Michael Collins tinha um seguro. Algo que destruir toda a operação. Ela agarrou a minha mão com mais força. Olivia, o que fez o teu pai? Eu não sabia. Não na altura. Mas aquele única palavra, seguro, correspondia ao que Giovanni disse dito. O meu pai dizendo que tinha algo que poderia levar para baixo a rede se alguma coisa lhe acontecer. Proteção através de a ameaça da exposição. A culpa pesava pesada em meu peito. Camila tinha torturada porque de perguntas que eu estava fazendo, investigações que eu estava a perseguir. Ela disse que para terminar, para ter certeza o trauma significasse algo. Então ela perguntou-me para sair para que ela pudesse dormir. A viagem de volta foi silenciosa. Eu olhei pela janela, observando Oregon, a paisagem passar. A minha mente agitada através de possibilidades. Se o meu tivesse evidência provas, onde ele colocaria? Não em casa. A casa estava revistada após a sua morte. Absolvido limpo quando eu fui para viver com minha tia em Seattle. Então lembrei-me, Barney, Ryan, eu preciso de ir a um banco. A memória surgiu nítida, cortando através anos de esquecimento. Primeiro National, centro de Portland. Ele olhou para pelo espelho retrovisor. Isso é não em hoje locais aprovados. Eu não me importo. Ligue para o Giovanni. Diga a ele que me lembrei de algo sobre meu pai. 20 minutos depois, estávamos a voltar de volta para cidade. Esta vez com 2 SUVs a acompanhar-nos. Giovanni encontrou-nos conosco em banco, parecendo de a principal veículo, olhando como estivesse em o meio de algo importante. As suas mangas estavam arregaçadas para cima, cabelo ligeiramente desgrenhado em uma maneira que não deveria ter atraente, mas foi. Isto melhor ser bom, disse, embora o seu tom não nenhuma irritação. 3 semanas antes de ele morreu, o meu pai trouxe-me aqui. Nós caminhamos pela mármore em direção a um banco funcionário Giovanni tinha aparentemente ligado antes. Disse ele estava a preparar-se algo para meu futuro, abrindo uma conta deposit em ambos os nossos nomes. Você nunca verificou isso. Eu estava 15 e o meu pai tinha acabado de falecido. Eu bloqueei tudo daqueles últimas semanas. A verdade tinha um sabor amarga até agora. O cofre estava tudo o que se poderia esperar. Maculado, temperatura controlada,
silencioso como um tumba. O funcionário verificou as nossas identidades, verificou assinaturas e, em seguida, saímos a sozinhos com um longo caixa que pesava quase nada. Dentro, embrulhado em plástico protetor plástico, estava em externo disco rígido. Antigo por padrões modernos padrões. Mas o ambiente controlado tinha preservado perfeitamente. Uma nota estava colada à parte superior em meu pai. Para Olivia, quando estiver pronto, Giovanni levantou cuidadosamente, virando-o e em suas mãos como que pudesse explodir. Isto é isso. É o que aconteceu, ele matou. Nós levou de volta para o cofre. Giovanni tinha tecnologia, pessoas que podiam recuperar dados de aparelhos eletrônicos, que sabiam como aceder ficheiros, sem ativar qualquer autodestruição. Protocolos. O meu pai pode ter instalado. Isso demorou 6 horas. Eu andei de um lado para o outro todo o tempo, incapaz de ficar parado, incapaz de pensar sobre nada exceto o que pode ser naquela disco rígido. Quando eles finalmente exibiu o conteúdo em um computador portátil, eu percebi por que as pessoas tinham morto para manter este segredo. 15 anos de investigação. Registros financeiros que mostram dinheiro fluindo da tráfico de pessoas de redes de tráfico, através de empresas de fachada e em contas dos contas juízes, chefes de polícia, chefes nomes, datas montantes, vídeo, imagens de reuniões que nunca ter acontecido. Testemunho das vítimas. Meu pai tinha protegido e escondido. Registros bancários, registros que comprovam tudo. Meu Deus, eu sussurrei. Isto pode levar centenas de pessoas. Giovanni navegou os seus arquivos. A sua expressão ficou mais sombria a cada revelação. O teu pai estava construindo um caixa que poderia ter destruído não apenas a organização de Kresnik, mas todos os ligados a ela. Isto é por isso ele. É o que eles têm estado procurando. Nós precisamos publicar isso, a exposição pública. A exposição revira o cálculo, Ryan disse. Uma vez isso acontecer, qualquer movimento contra civis torna-se evidência para homicídio para contratação. Eles reduzirão perdas e desaparecer. Obtenha isso para todas as notícias. Todos os aplicação da lei agência, que não está comprometida. Eles vão enterrá-lo isso. Ele olhou para cima para mim. Algo duro em seus olhos. Meio destas pessoas tem o poder de fazer as provas desaparecerem. Eles vão alegar que é forjado, processar por difamação, empate isso nos tribunais por anos, enquanto as vítimas continuam a sofrer. Então, o que faz você sugerir? Apenas deixa eles vencerem? Eu sugiro que usemos isso para destruir Kresnik diretamente. Forçar a abertura. Elimine a cabeça de cabeça cobra, enquanto o corpo ainda se contorcendo. Ele ficou de pé, movendo-se ao redor a secretária em direção a mim. Você faz a sua parte. Publique tudo simultaneamente em várias. Tornar isso impossível, suprimir. Eu vou fazer a minha parte. Tire Kresnik antes de ele possa retaliar ou desaparecer. Você quer dizer matar ele? Eu quero dizer acabar com o que o teu começou. Nós também nos levantamos muito próximo em o luz de estúdio. Lá fora, o sol estava a pôr-se sobre as montanhas, pintando tudo dourado e vermelho. A violência do armazém ainda assombra. Mas eu não conseguia negar a lógica. Publicação por si só não impedir os homens como Kresnik. Eles iriam apenas reconstruir em algum outro lugar, ferir mais pessoas, continuar o ciclo. Como tempo temos? 2 semanas para preparar. Talvez 3. Eu preciso reunir informações, posicionar-me as minhas pessoas, encontrar onde Kresnik está escondido. A sua mão estava para cima, esfregando um mecha de cabelo do meu rosto. Você precisa tempo para colocar algo, publicação pronto que não obter você processado no esquecimento. O toque enviou eletricidade pela minha coluna. Estávamos dançando em torno isso há dias, a atração a aumentar como pressão por trás uma barragem. Os seus dedos demoravam-se na minha bochecha, polegar traçando a linha da minha mandíbula. Olivia. O meu nome e a voz soavam como uma oração ou um aviso. Se fazemos isso, não há retorno para trás. Você estará comprometido a um caminho que termina em sangue. O meu pai começou a descer esse caminho há 15 anos atrás.
Estou terminando a viagem. Ele encostou-se lentamente, lentamente, dando tempo para recuar. Eu não o fiz. As nossas bocas encontraram-se sem a hesitação de quase beijo na varanda. Isto era certas e deliberado calor e fome que tinha a aumentar desde o cemitério. As suas mãos escorregaram para dentro o meu cabelo, enquanto o meu punho em a sua camisola, puxando-o para mais perto. Nós fizemos isso para o sofá, por pouco. As roupas tiradas entre beijos que saboreavam a desespero e desafio. A sua pele estava quente sob minhas palmas, marcado em lugares que contavam histórias que eu não ainda sabia. Ele me tocou-me como eu fosse precioso e frágil, até eu mordi o lábio e ele compreendeu que eu queria o oposto. Fazer amor com Giovanni Moretti foi como tudo o resto sobre ele. Intensidade controlada, intensidade dando passar a algo cru, mais honesto. Ele sussurrou o meu nome contra minha garganta, meu ombro, meus lábios. Eu marquei meia-luas em as costas dele costas com minhas unhas. Nós separamos-nos separados juntos em o desvanecendo luz. Duas pessoas que sabiam amanhã poderia destruir tudo. Mais tarde, embrulhado em cobertores em aquele sofá. Eu lembrei-me os $50.000 ainda guardados em meu armário em apartamento. Isso dinheiro. Eu disse contra peito. Do cemitério. Estou guardando isso como prova. Outra peça de o quebra-cabeças. Os seus dedos traçavam padrões no minha pele e ombro. Tudo está em evidência agora. Tudo conduz de volta a seu pai e o que ele tentou expor. Faça você acha ele sabia que isso iria matá-lo ele? Eu penso ele sabia o risco e decidiu algumas coisas mereciam morrer. Giovanni pressionou um beijo no meu cabelo. Ele era corajoso. Imprudente talvez, mas corajoso. Eu pensei sobre meu pai em aqueles últimas semanas. O abraços, o cuidadosa documentação, a preparação para um futuro ele não ver. Ele sabido exatamente o que estava fazendo. Construindo um legado de verdade. Mesmo se isso custar tudo. Vamos terminar isso. Eu prometi ao fantasma de Michael Collins e o homem segurando-me em o presente. Seja o que for necessário, for preciso, os braços de Giovanni braços apertaram ao meu redor mim. Lá fora, guardas armados patrulhavam sob luz da lua. Em algum lugar, Kranik estava a planear o seu próximo passo. E em um adolescente de 15 anos duro, ficou suficiente verdade para queimar um império. A guerra estava a chegar. Nós tínhamos que estar prontos quando chegar. O treino começou no na. As mãos de Joseph tremiam quando ele pensou que ninguém estava a olhar. Apenas um tremor ao longo os tendões. Eu arqueei para sem um rótulo. Giovanni acordou antes de mim, antes do amanhecer, e me entregou roupas de treino que me serviam perfeitamente, apesar de nunca pedir o meu tamanho. E me conduziam-me a uma cave que eu não conhecido existia. Tapetes acolchoados cobriam o chão. Armas penduradas nas paredes em filas, que devem ter me aterrorizado. Mas em vez disso pareceram inevitável. A autodefesa primeiro, disse ele, revirando os ombros. Precisas saber como proteger a si mesmo se as coisas correrem mal. Quando as coisas correm errado, eu corrigi. Ele quase sorriu. Quando, para 2 semanas, eu aprendi como a violência funcionava. Como usar um impulso de um atacante contra ele. Onde atacar para incapacitar em vez de do que matar. Como para quebrar as presas, criar distância, sobreviver o tempo o suficiente para ajudar chegar. Giovanni era paciente, mas exigente, nunca deixando desistir, mesmo quando meus músculos gritavam e o suor escorria para dentro de meus olhos. Mais uma vez ele disse, reiniciando a sua postura. Mais rápido este vez. As treino era mais difícil. Não fisicamente, mas mentalmente. Manter uma arma parecia errado em maneiras que eu não conseguia expressar. Giovanni me fez me praticar carregar, descarregar, limpar atolões até as minhas mãos se moveram através dos movimentos automaticamente. Não precisa que gostar isso, disse durante uma sessão, a observar-me a minha para baixo, o campo de tiro em alvos de papel-alvos. Você acabou de ter sobreviver. Pensei sobre meu pai. Se ele carregado uma arma durante aqueles investigações finais, se ele sabido morte estava a chegar,
e preparado de qualquer maneira, a arma parecia mais pesada com esses pensamentos. Entre treinos, eu escrevi 15 anos de evidências transformadas em uma narrativa que não poderia ser financiar fluxos financeiros mapeados para fora em gráficos, testemunhos organizados cronologicamente, vídeo e áudio arquivos marcados com data e hora e verificados. Eu contactei 3 jornalistas em quem confiava, um em Nova York, Londres e Berlim. Deu a eles cópias de tudo o que criptografadas 6 maneiras, explicado que quando eu dei o sinal, eles publicariam simultaneamente em todas as plataformas que eles podem acessar. Isto é incrível, disse Sara de Tempo Momento disse durante nossa vídeo criptografado de vídeo. E completamente louco. Tu sabem que as pessoas vão tentar matar você por isso. Eles já estão a tentar. Ela ficou por um momento. Vamos estar prontos, apenas dizer quando. Giovanni passou aqueles mesmas 2 semanas a planear algo mais sombrio. Eu gostaria de ver ele em a sala de guerra, como eu começado a chamá-lo, rodeado por mapas e fotografias e homens que falavam em linguagem militar. Ryan estava ao meu lado com outros cujos nomes eu aprendi lentamente. Joseph, que tratava a vigilância, Christopher, que geria a logística, Anthony, que nunca falou, mas irradiava violência. Às vezes eu juntava a eles, ouvindo enquanto eles discutiam as de segurança. Kresnik tinha 3 propriedades que eles identificadas. Um armazém perto Porto, onde as operações foram coordenadas. Um casa seguro-abrigo em subúrbios, onde ele às vezes ficava. Um negócio que encobriu por dinheiro. Giovanni era procurado atingir todos os 3 simultaneamente. Scatter recursos de Kresnik. Forçar a abrir. Ele vai correr para sua principal fortaleza quando os outros queda, Giovanni explicou, apontando para um local marcado em um mapa. Isso é onde levamos vivo se possível. Precisamos a sua confissão em vídeo antes de seus artigos serem publicados. E se ele não confessar, a expressão de Giovanni ficou fria. Ele vai. Eu não perguntei quais métodos ele usaria. Algumas coisas eu não precisar para saber ainda. As noites eram nossas. Nós apaixonar na cama exaustos de treino e planeamento, mas sempre encontrada energia para cada outro. Giovanni amava lentamente, profundamente, como ele estivesse a memorizar cada centímetro de minha pele. Eu traçado as cicatrizes na seu corpo. Cada uma história de sobrevivência. Nós não falamos sobre sentimentos ou futuro. Apenas existia em aqueles horas em que o mundo lá fora não podia alcançar a nós. Uma semana tornou-se 2. Os meus músculos ficaram mais duros. O meu miradouro mais firme. A relatório atingiu 90 páginas de provas documentadas, evidências que poderia destruir centenas de carreiras e vidas. O plano de Giovanni evoluiu em algo elegante e letal. Cada contingência mapeada. Em 13 dias, Ryan interrompeu o jantar com notícias que mudou a linha do tempo. Kresnik está a mudar, disse tablet na mão, mostrando feeds de vigilância. As nossas fontes dizem que ele está a mudar-se amanhã, para um complexo perto fronteira com o Canadá. Assim que chegar lá, nunca alcançá-lo a ele. Giovanni deixou o garfo com deliberada calma. Como confiável é a informação? 3 confirmações independentes. Ele está assustado. Sabe que algo está a acontecer. Eu vi Giovanni processar isso. Vi o momento ele mudou de planeamento para execução. Puxe todos para trás. Nós mudamos para 12 horas. O meu estômago revolveu. 12 horas. Nós não estávamos prontos. Eu não estava preparada. Olivia Giovanni cobriu a minha na mesa. Pode você ter tudo preparado antes do ao amanhecer? Eu? Os artigos foram escritos. Os jornalistas foram informados. Mas a minha mente rebelou-se contra assim. Então fazemos isso amanhã. A preparação que tarde foi caótica caos. Homens chegavam ao casa-abrigo em grupos, verificar armas, revisando tarefas. Eu finalizei a sequência de publicações com Sara e os outros. Tudo programado, tudo para ir ao vivo em exatamente 900 da noite. Giovanni queria Kresnik em custódia antes de a internet explodir com evidências de seus crimes. Perto da meia-noite,
Eu encontrei a mim mesmo em pé, perto janelas, a observar o último de o pôr do sol pintar as montanhas de ouro e roxo. Amanhã, isso será acabar acabado. Uma maneira ou outra. Venha comigo, Min, Giovanni disse da porta. Há algo que eu preciso que fazer. Ele conduziu nós até Cedar Hill Cemitério em um dos SUVs, apenas dois de nós. Os túmulos pareciam diferentes em a reunião escura, pacífico e bastante do que sinistro. O meu pai Tombalha brilhava sob luzes de segurança, luzes que se alinhavam os caminhos. Giovanni estacionou e nós caminhamos até o túmulo juntos. Ele carregou nenhuma flores, nenhuma oferendas, apenas ficou ali olhando para o nome, Michael Collins, pai amado pai. Então ele deixou para um joelho. O gesto chocou-me. Este homem que comandava dezenas de pessoas, que matou sem hesitação, ajoelhando-se em no terra antes de meu pai. Ele falava em italiano primeiro. Palavras eu não conseguia compreender, mas sentia em o cadência. Então ele mudou para inglês. Voz áspera com emoção. Eu nunca ouvido dele ele. Eu falhei você uma vez. Deixe você morrer quando eu dever ter estado a observar. Devia ter protegido você melhor. Ele fez uma pausa com a mão pressionada plana contra o chão. Mas eu não vou falhar ela. A tua, ela está tudo o que disse que ela ser. Corajosa e teimosa, e também inteligente para seu próprio bem. Amanhã eu terminar o que você começaste. Eu prometo a ti, Michael Collins, em minha vida e a minha honra, eu manter ela segura, não importa o que custe. Lágrimas tornaram a minha visão. Eu chocado por este túmulo 13 anos atrás, 17 anos de idade e destruída. Mas estas lágrimas pareciam diferentes. Não exatamente, algo mais próximo a encerramento. Giovanni ficou de pé, sujeira em joelho, e puxou para perto dele. Ele orgulhoso de você. Eu espero isso. A minha voz falhou. Eu realmente espero isso. Nós ficamos até a escurecer. Até o jardineiro fez a sua última rondas e os portões fecharam para a noite. Em o viagem de volta, Giovanni segurou a minha mão através do centro, polegar esfregando círculos no minha palma da mão. Amanhã mudar tudo, eu disse. Amanhã vamos de volta o que eles roubaram. De seu pai, de todas as vítimas, de todos eles magoaram. De volta em segurança seguro, a guerra-sala vibrou com preparações. Ryan encontrou-se conosco às porta a porta. O telefone já na mão. Acabei de receber a confirmação. Krasniki ainda no centro da cidade, casa segura. Janela de oportunidade fecha às meia-noite amanhã. Depois disso, ele está em o vento. Giovanni acenou uma vez. Então nós terminamos isso. Todos estão prontos. A operação inicia às 2000 horas. 2000 horas. 12 horas até tudo mudar. Eu fui para meu quarto, verifiquei a sequência de publicações sequência uma mais vez, enviado mensagens para todos os 3 jornalistas confirmando a cronologia. Então eu sentei-me na borda da cama. Giovanni tinha me dado me limpo e carregado em a mesa de cabeceira e tentou não pensar sobre tudo as maneiras. Amanhã poderá ser catastroficamente errado. Giovanni descobriu-me lá 1 hora mais tarde. Não falamos. Apenas puxou para mim para seus braços e segurou como ele poderia proteger-me de amanhã através pura força da vontade. Estamos prontos, ele sussurrou contra meu cabelo. Eu desejei acreditasse nele. Acreditar em mim, acreditei que 15 anos de morte e segredos poderia ser resolvidos em uma noite de violência e verdade. Mas pronto ou não, amanhã chegaria a chegar, e com ela guerra. O comando cheirava a eletrônica e café. Ryan sentou-se ao meu lado, olhos fixos em 6 monitores que mostravam feeds de câmaras no equipa de Giovanni. Um técnico, cujo nome eu aprendido era David, trabalhava no comunicações, encaminhando sinais entre unidades. Todas as equipes em posição, disse Ryan em seu fone de ouvido. Os alvos confirmados em todos os 3 locais, permanecendo por para ir sinal. A voz de Giovanni estalou através dos altifalantes. Executar. O primeiro alvo, um armazém perto Porto, caiu rapidamente. Eu observei através de câmeras enquanto os homens de Giovanni invadiram o carregamento porta de carga. 8 minutos de caos.
Homens em cores a renderem-se ou descer para baixo sob supressivo. Sem baixas em nosso lado. A feed mostrava caixas de manifestos a serem fotografados. Computadores apreendidos. Alvo alfa seguro, alguém relatou. Processo para uma varredura. Alvo beta atingiu 12 minutos. Casa de um tenente casa em subúrbios, fortemente fortificada, mas não preparados para um ataque de 3 direções. As câmaras mostraram às pessoas de Giovanni pessoas a deslocarem-se pelas salas com praticada eficiência, fechando amarrar as mãos, assegurando provas, mais computadores, mais arquivos. Um tenente que tentou executar fugir e foi derrubado em sua próprio quintal. Target beta seguro, alto valor prisioneiro adquirido. Alvo Charlie era diferente de o começo. A câmara mostrou um complexo com verdadeiros torres de torres e portões reforçados portões. As principal casa segura. O local onde ele se refugiar quando tudo o resto desmoronasse. Giovanni conduziu aquele ataque pessoalmente. Eu assisti o seu feed, reconheci a maneira se movia, arma para cima, limpando os cantos com Joseph e Christopher a flanqueá-lo. A resistência foi imediata e forte. Os flashes iluminam a noite câmaras de Ana. Contacte frente. Alguém gritou pelo comunicações. Vários inimigos, segundo andar. O tiroteio durou minutos que pareceram como horas. Eu apertei a borda da mesa, juntas dos dedos brancos, observando a câmara de Giovanni câmara bobinar e ser pelos corredores. Ele pegou fogo, retribuiu o fogo, continuou avançando. Então a sua câmara sacudiu com força, e eu vi sangue a espirrar por todo o lado a lentes. Giovanni. O seu nome rasgou de minha garganta antes de eu conseguir parar isso. O chefe. A voz de Christopher chegou. Esquerda ainda móvel. A alimentação estabilizou. Giovanni Luva veio à visão, pressionando contra o seu bíceps, onde o tecido estava rasgado e o sangue escurecido à sua manga, mas a sua arma nunca vacilou. Continue empurrando, Giovanni ordenou, com voz tensa de dor. Kresnik está ao terceiro andar. Anthony, vá a ponto. Eles encontraram ele em o que parecia como um escritório. Arban Kresnik, 45 anos de idade, cercado por papelada que ele estivesse a queimando. A equipa de Giovanni garantiu a sua segurança com eficiência, zip amarrado às suas mãos atrás das suas voltar, e arrastou ele para uma cadeira. O que se seguiu fez o meu estômago revirar. Não violência exatamente, mas a ameaça de isso. Giovanni ficar sobre Kresnik, a sangrar de seu braço, fazendo perguntas em uma voz que prometia consequências para mentiras. O Albania tentou ficar em silêncio. Durou talvez 3 minutos antes de Giovanni acene com a cabeça a Anthony, e o que quer que fosse Anthony fez fora da câmara fez Kresnik começar a falar. A confissão saiu com sotaque inglês, misturado com o seu língua nomes, operações, a ordem para matar Michael Collins, 13 anos atrás. Tudo documentado no gravação de David equipamento de gravação, com data e hora e com backup para 3 separados servidores. Consegui tudo, David confirmado. Confissão é sólida. Desfila agora, Giovanni ordenou. Janelas a fechar. Isso é quando tudo deu errado. A emboscada atingiu enquanto eles saíram o prédio. Reforços à vigilância não detetado, chegando em veículos sem luzes. De repente, todos os 3 feeds de câmaras mostraram caos. As pessoas de Giovanni, pessoas foram apanhados em um fogo cruzado, encurralados entre o edifício e forças de ataque. Múltiplos inimigos. Ryan latia para o seu fone de ouvido. Onde o diabos eles? Eles devem ter tido um alarme silencioso, David disse, os dedos voando sobre teclados. Estou a contar pelo menos 15 chegando. A nossa carrinha estava a 2 quarteirões de distância, supostamente seguro em um beco atrás de uma fábrica. Eu ouvi os tiros antes de eles. 3 homens vestidos com roupas escuras a correr na nós, armas levantadas. Contato! Ryan gritou, sacando a sua própria arma. As primeiras balas estilhaçaram a frente da carrinha para-brisas da carrinha. David estava virando para o som quando o segundo saudação atingiu. Eu vi o impacto, vi-o sacudir para trás, sangue a escorrer através do seu peito. Ele desmaiou sem fazer um som. Ryan voltou o fogo através de para-brisas,
assumindo posição entre mim e os atacantes. Deita-te para baixo. Eu deixei cair para o chão, coração batendo tão forte que pensei que as minhas costelas iriam estalar. Mais tiros. A lateral da carrinha, a janela lateral da explodiu, chovendo cristais de segurança por toda a parte minhas costas. Através do caos, eu ouvi Ryan grunhir. Vi ele a cambalear. Ryan, estou bem. Ele cerrou, mas sangue encharcado à sua esquerda. Ele continuou a disparar com o seu mão direita. Cada tiro preciso apesar da lesão. Fique abaixada, Olivia. A arma de Giovanni tinha mimi sábado em a minha cintura, pesado e estranho. Eu tinha treinado com isso. Sabia como usar isso. Mas treinar e realidade eram universos diferentes universos. As minhas mãos tremiam enquanto eu puxava. Cliquei o botão segurança. O caminho de Giovanni ensinou-me ensinado. Um dos atacantes parecia ao lado quebrado lateral janela, arma a para cima para apontar dentro a carrinha. Eu não pensei, apenas levantei a minha arma e disparou. O recuo me chocou, enviou o meu segundo e terceiro tiros erraram o alvo. Eu não atingi ele, mas ele recuou para trás. Compramos nos 3 segundos. Ryan usou esses segundos. 2 tiros, ambos no centro-massa. O agressor caiu para baixo. Então Giovanni estava ali aparecendo como a violência encarnada. Sangue em seu braço e no rosto, assassinato em sua olhos. Ele e 2 outros envolveram-se os restantes atacantes com força avassaladora. O tiroteio durou 30 segundos. Quando terminou, Giovanni abriu a porta traseira da carrinha traseira. O seu olhar encontrou em mim imediatamente, varreu por o sangue que cobria minhas roupas. Por congelada, eu vi terror em seus olhos, crua e expostos em uma maneira que eu nunca vi antes. Estou bem, eu disse rapidamente. É sangue do Ryan. Estou bem. O alívio que inundou a sua expressão duraram um batimento cardíaco antes de a máscara voltasse. Ele ajudou Ryan a sair da carrinha, pegou ele para dos SUVs. Christopher e Anthony carregaram Crash Nicky, ainda zipa amarrada e agora amordaçado, em outro veículo. David? Giovanni perguntou, embora ele podia ver a resposta através do quebrado. Eu tremi a cabeça. A minha primeira vez ver alguém morrer. Não em imagens mas real e imediatas. O técnico que estava sentado ao meu lado de mim minutos antes, foi-se antes de eu pudesse sequer processar o que aconteceu. Precisamos avançar, mudar-nos, disse Ryan, com os dentes. O seu mão pressionando um campo vestindo para seus ombros. Agora. O comboio correu para um backup localização, um edifício Giovanni propriedade sob uma empresa de fachada. No interior, médicos já estavam esperando. Eles desceram sobre Ryan e Giovanni imediatamente, cortando o tecido ensanguentado, avaliando os danos. A ferida de Giovanni foi atravessada, faltando osso e grandes vasos sanguíneos. Ryan estava pior. A bala ficou alojada no músculo que exigiria necessitar de cirurgia. Mas ele estava consciente, alerta, ainda a dar ordens mesmo enquanto eles trabalhavam nele. Eu sentei contra uma parede a observar eles prepararem a vídeo de confissão. Kresnik na câmara, sangue a escorrer de seu nariz, onde alguém o convencido a cooperação era sensata. O áudio estava claro, condenatório. As admissões de tráfico, assassinato, corrupção. O meu pai foi falado com confirmação que sim, eles tinham matado ele. Sim, foi ordenado a partir de o topo. Nós tínhamos tudo. As evidências de meu pai, forçada confissão, documentação de 3 locais, tudo o que necessário para destruir a rede. Então Kresnik começou a rir. O som cortou através do caos como vidro. Giovanni cruzou a sala em 3 passos, agarrou o albanês pela camiseta. Algo engraçado? Você acha que ganhou? Kranik's inglês era bom, o seu sotaque forte. Mas eu já dei a ordem antes de você me... Mate as famílias de todos os seus capitães, as suas esposas, os seus filhos, os seus pais. Todos eles morrem no próximo 30 minutos, a menos que você me deixe eu ir embora. O quarto ficou silêncio. Ele está a fazer bluff. Christopher disse. Sou eu. O sorriso de Kresnik era horrível. Verifique os seus telemóveis. Veja o que as minhas pessoas estão a enviar você. Giovanni puxou para fora o telemóvel.
O seu cara ficou pálido. Qualquer imagem ele viu fez as suas mãos tremer. Antes de ele controlou a situação. Quantos? 15 alvos, 15 famílias. Krashnik encostou para trás apesar de o fecho. Você tem 30 minutos para me libertar mim, Moretti. Ou o seu sangue está em suas mãos. Eu vi o mundo de Giovanni mundo desmoronar atrás seus olhos. Tudo o que ele construído. Todos os que leal a ele. As suas famílias agora mantidas reféns porque de desta operação. Porque de mim, por minha causa de meu pai evidência e minha necessidade de justiça. Nós podemos obter para eles, Anthony começou. Não em 30 minutos. Giovanni cortou. Não tudo deles. Eles. Ele planeou isso. Ryan lutou para sentar-se apesar de os médicos tentarem para manter acalmá-lo calmo. Pode outra maneira. Eu sabia o que ele queria antes de disse isso. Publicar tudo. Faça isso público antes de o prazo final de Kranick. Forçar as autoridades a responderem. Remova a sua influência. Se nós publicarmos as provas agora, eu disse, puxando para fora o meu telemóvel, com as mãos que não paravam de tremer, isso vai viral em minutos. FBI, DA, ATF terão que responder imediatamente. As suas povo vai abortar em vez de do que arriscar a exposição. Ou eles vão matar todos de qualquer maneira, disse Kresnik, disse. Fora por despeito, talvez. Eu olhei para Giovanni, vi o escolha impossível escolha esmagá-lo. Mas é a única jogo que temos. 29 minutos até 15 famílias morrendo. 29 minutos para salvar eles ou assistir tudo queimar. Giovanni conheceu meus olhos através a concreto manchado de sangue. Feito a sua decisão. Faça isso. Os meus dedos moviam-se mais rápido do que meus pensamentos, digitando o em 3 separados mensagens. Sarah em Nova York, Thomas em Londres, Maria em Berlim. Os jornalistas que estavam esperando por este momento. Publicação em 3 minutos, eu disse, voz mais firme do que minhas mãos. Uma vez está ao vivo, não há como de volta. Giovanni ficou em frente do armazém, sangue a escorrendo pela ligadura improvisada em seu braço. O seu rosto estava esculpido em pedra. Mas eu vi a guerra a ferver atrás seus olhos. 15 famílias, pessoas que confiaram nele, que o seguiam, cujas filhos brincavam nos quintais, enquanto os seus pais faziam coisas terríveis, coisas em seu nome. Faça isso, ele repetiu. Kresnik riu novamente. Isso horrível som. Estás escolhendo errado, Moretti. Essas famílias estão já mortas. Você simplesmente não sabe isso ainda. Cala a boca, Giovanni ordenou. Anthony amordaçou Kranick com eficiência que sugeria a prática. Eu enviar em todos os 3 mensagens simultaneamente. Em seguida, abri o Twitter, Facebook, Instagram. Criei publicações com links para armazenamento em nuvem. Armazenamento contendo tudo. Registros financeiros, vídeos testemunhos, fotografias de reuniões que nunca ter acontecido. 15 anos de meu pai em investigação desencadeou sobre o mundo em 15 segundos. É lançado, eu sussurrei. Ryan trabalhou o telefone com uma mão, a outra braço pendurado inútil ao seu lado. Já a espalhar-se. Primeiras ações chegaram. Guardian acabou de escolher o assunto. 4 minutos. As postes multiplicaram-se como vírus, pulando de conta para conta. Notícias organizações se apressaram para verificar, mas as evidências estavam demasiado abrangentes para ser ignorada. Os nomes começaram a ser tendência. Políticos, juízes...